Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 20. O Evangelho segundo São João, no capítulo 20. E eu quero lhes falar hoje à noite, brevemente, sobre o que significa ser salvo por Jesus Cristo. Provavelmente poucas expressões têm tanta caracterização protestante evangélica quanto a expressão só Jesus Cristo salva. A nossa convocação mais tradicional é para que as pessoas se arrependam e aceitem Jesus como Salvador de suas vidas. Aceitem a Jesus como seu Salvador pessoal. O que significa ser salvo por Jesus, portanto, é sobre isso que quero lhes falar hoje à noite. E escolhi como ponto de partida para a nossa reflexão esse capítulo 20 do Evangelho de João, os versículos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Muitos sinais miraculosos foram feitos por Jesus na presença dos seus discípulos. Mas apenas alguns poucos estão registrados neste livro, disse João, referindo-se ao Evangelho de João. E estes poucos sinais miraculosos que estão registrados neste livro foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar juntos mais uma vez. Deus nosso Pai, nós te pedimos que nos dês a oportunidade de crer que Jesus é o Cristo, teu Filho, e crendo, tenhamos vida em o nome dEle, para a tua glória e para o nosso bem. Te pedimos que essa seja a noite de salvação. E todos aqueles que ouvirem a proclamação dessa tua palavra, onde quer que estejam, e quando ouvirem, recebam do Senhor a revelação e a fé. É a nossa súplica, é o nosso pedido, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Aquilo que nós chamamos milagres, João, o evangelista, chama de sinais miraculosos. Esta é a melhor maneira de nos referirmos às coisas extraordinárias que Jesus fez. Não apenas como milagres, mas como sinais miraculosos. E você sabe que o sinal não é um fim em si mesmo. O sinal aponta em alguma direção. Há um ditado chinês que diz que o sábio aponta para a lua e o tolo fica observando o dedo. Esta tolice acontece em relação ao que nós chamamos de milagres de Jesus. O risco de nos perdermos olhando para os milagres, nos encantarmos com os milagres, sermos seduzidos pelos milagres, passarmos inclusive a buscar milagres, sem nos darmos conta de que os milagres não eram fins em si mesmos, mas eram sinais que apontavam em alguma direção. E quando nós fixarmos a nossa atenção nos milagres, sem prestarmos atenção naquilo que os milagres querem revelar, nós perdemos o milagre e mais, perdemos a realidade por eles reveladas. E o que revelavam os milagres? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Isto significa que Jesus não fez nenhum milagre para provar que ele era Deus.
Vou repetir. Jesus não fez nenhum milagre para provar que ele era Deus. Jesus realizou milagres como sinais da sua identidade messiânica. Os sinais de que ele era o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Messias esperado por Israel. Milagres são linguagem cifrada, linguagem em código. Milagres são palavra de Deus ao coração de Israel e testemunho de Deus a respeito do seu Cristo, dizendo: esse aqui é o esperado, esse aqui é o Messias, esse aqui é o Cristo. E tudo quanto Jesus fez para testemunhar a sua identidade messiânica, porque tudo quanto ele o fez como homem, esvaziado de suas prerrogativas e poderes divinos, não porque era Deus, mas porque era um homem plenamente entregue ao Espírito Santo de Deus. Jesus inicia o seu ministério dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e agora vocês vão ver o que é capaz um ser humano que está do que é capaz um ser humano que está absolutamente rendido ao Espírito Santo de Deus. Tudo que eu vou fazer a partir de agora, eu vou fazer não porque sou Deus, mas porque sou filho em absoluta obediência ao Pai, e sou filho absolutamente ungido pelo Espírito do Pai para fazer o que vou fazer. E enquanto eu fizer, vocês receberão testemunhos repetidos de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus começa a agir no meio da comunidade de Israel. E enquanto ele vai agindo, as pessoas que vão percebendo o que Jesus está fazendo, especialmente os doutores da lei, especialmente o Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico da época, especialmente os homens que eram encarregados dentro da estrutura religiosa de Israel de identificar o Messias, especialmente estes homens ouviram, perceberam e decodificaram tudo, absolutamente tudo, a respeito da identidade messiânica de Jesus. À medida em que Jesus agia, o povo dizia assim: acho que esse é o Messias. Olha o que ele fez. Acho que esse é o Messias, olha o que ele está fazendo. E à medida em que a vida de Jesus começou a transbordar dele para as pessoas que o circundavam, o povo começou inclusive a perguntar aos fariseus e doutores da lei: o que é que vocês têm a dizer? Esse aqui é o Messias ou não é o Messias? Porque nós já estamos achando que ele é. Aliás, nós não temos mais dúvida de que ele seja o Messias. Mas vocês têm que dizer que ele é o Messias. Portanto, os milagres eram esses sinais da identidade de Jesus, o Cristo de Deus. Agora, como é que a gente percebe que os milagres de Jesus são sinais? E como é que ele manda mensagens para a comunidade de Israel? Não foi sem razão que nós lemos o Salmo 115 na abertura da nossa celebração. O que diz o Salmo 115? Confie no Senhor, Israel. Confie no Senhor, sacerdotes de Israel. Confie no Senhor, vocês que temem o Deus de Israel. Confiem no Senhor, não nos ídolos. Não confiem nos ídolos. Confiem no Senhor. Porque os ídolos são obras das mãos dos homens, de prata, de ouro, de pau, de pedra. Tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não conseguem sentir cheiro de nada. Tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não conseguem apalpar. E o que é pior para quem adora os ídolos? Tornam-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Israel sabia disso. O que Jesus está comunicando à comunidade de Israel com os seus sinais miraculosos
é que Israel não está adorando o Deus vivo e verdadeiro e correu atrás dos seus ídolos. E se desfigurou como povo de Deus e como filho de Deus. Olha que interessante, como no livro de Oséias, o povo de Israel é chamado de filho de Deus. Oséias, o profeta, diz assim, que Deus do Egito chamou o seu filho. Quando pelas mãos de Moisés Deus arrancou Israel, o povo de Israel do Egito, o profeta Oséias diz assim, olha, Deus do Egito chamou o seu filho. Israel era o povo para expressar a glória de Deus, para expressar a imagem de Deus. Era filho criado à imagem e semelhança de Deus, era para ser luz para todas as nações. Mas Israel corre atrás dos seus baalins, dos seus ídolos, e se desfigura, e a imagem de Deus não está mais em Israel. Israel se torna como seus ídolos, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E então vem Jesus, e começa a agir no meio de Israel. Lucas capítulo 11, versículo 14, nos dá conta de que Jesus encontra um homem que está dominado por um demônio mudo. É um homem que tem boca, mas não fala. Mas Jesus vai lá, liberta aquele homem, e o homem passa a falar. Agora ele tem boca e fala. Lucas capítulo 18, verso 35, a caminho de Jericó, Jesus se encontra com um cego à beira do caminho, e o cego estava à beira do caminho, e ele era cego, mas ele enxergava muito mais do que muita gente que tinha olho para ver, porque ele pergunta, quando percebe o burburinho, ele diz, o que está acontecendo? E alguém diz assim, Jesus o Nazareno está passando, e o cego diz assim, Jesus, o filho de Davi, o Messias está passando aqui, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, e Jesus vai lá e cura o cego. Agora aquele homem tem olhos e pode ver. João capítulo 5, Jesus se encontra com um homem à beira do tanque de Betesda, é um paralítico. Tem pés e pernas, mas não pode andar. Então Jesus vai a ele e diz, levanta, toma teu leito e anda. E aquele homem é curado. Marcos capítulo 3, Jesus está na sinagoga, e na sinagoga tem um homem com a mão mirrada. Tem mão, mas não pode apalpar, não pode pegar. E Jesus cura aquele homem na sinagoga. Agora ele tem mão e a mão funciona. Antes ele tinha mão e não funcionava. Ora, Jesus não atua no ramo de milagres. Jesus não é um milagreiro. Ele não usa milagres como forma de abençoar alguns em detrimento de outros. Ele não usa milagres como expressão de dádiva divina para o nosso melhor conforto. Jesus está falando clara e nitidamente com a comunidade de Israel, dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o Cristo, eu sou ungido, sou eu, vocês estão esperando e sou eu. Por exemplo, é muito interessante que em Levíticos capítulo 13 e 14, há um cerimonial para sacrifícios de gratidão a Deus pela cura dos leprosos. A comunidade de Israel não experimentava a cura de leprosos. Os leprosos não eram curados em Israel. Os leprosos eram banidos da comunidade, da vida social. Eles não podiam conviver. Eles não podiam frequentar o templo. Eles não podiam se integrar à sociedade. Quem tocasse um leproso ficaria impuro. Não apenas ficaria leproso, mas ficaria cerimonialmente impuro. Seria vetada a participação desse impuro
no cerimonial religioso de adoração a Deus. Mas Jesus, em Lucas capítulo 5, toca o leproso. E em vez de Jesus ficar leproso e impuro, é o leproso quem fica são e é purificado. E veja que era muito importante, porque Jesus não foi o único camarada que falou assim, eu sou o Messias. A história de Israel está cheia de sujeitos que reivindicaram para si a identidade messiânica. Ainda hoje, se você vai a Jerusalém, tem uns malucos beleza lá, que eles vão para Jerusalém, eles piram, literalmente eles ficam pirados. Em Israel tem hospitais psiquiátricos especializados em acolher falsos messias. Então Israel está muito acostumada com gente que diz, eu sou o Messias. No tempo de Jesus também. É por isso que o Sinédrio, é por isso que os doutores da lei, quando alguém dizia, eu sou o Messias, eles deflagravam um processo de investigação radical e rigoroso. Cola nesse cara, vê se ele é o Messias mesmo. Sujeito é leproso, foi purificado. Vamos ver se ele era leproso mesmo. Vamos ver se foi purificado mesmo. Vamos ver se não é golpe, se não é armação. Põe a lupa em cima desse leproso e vê se ele era leproso mesmo e foi purificado. Jesus, o que ele faz com os sacerdotes? Ele manda 10 leprosos de uma vez. São 10 processos de comissão de inquérito, 10 comissões de inquérito. São iniciados no Sinédrio quando os 10 leprosos chegam. Mas tem que investigar. Por exemplo, um cego de nascença. Se você olha João capítulo 8, versículo 32, João capítulo 9, versículo 32, você vai ver que está escrito assim: jamais se ouviu em Israel que um cego de nascença fora curado. Mas Jesus curou um cego de nascença. Por quê? Para entender isso, a gente tem que entender a pergunta que os discípulos fazem quando eles se deparam com o cego de nascença. A pergunta dos discípulos é, quem pecou, ele ou os pais dele? Porque uma coisa é certa, se um sujeito nasceu cego, é porque mereceu. E Deus amaldiçoou. Ou foi o pecado dos pais dele, ou foi o pecado dele. Agora, como é que o sujeito vai pecar antes de nascer? Pode, no ventre. Jacó e Esaú não brigaram no ventre para ver quem ia ser o primogênito? Já fizeram MMA no ventre. Os discípulos perguntam, quem pecou? Foi esse cego que nasceu cego? Ou foram os pais dele? Jesus diz, nenhum dos dois. Esse homem é cego para que nele se manifeste a glória de Deus. Vocês já ouviram na comunidade de Israel algum cego de nascença ser curado? Nunca. Por que não? Ora, porque um cego de nascença está debaixo de uma maldição de Deus. E curar o cego de nascença significa reverter a maldição de Deus. Desfazer o que Deus fez. Ninguém poderia fazer isso, exceto o Messias. Então Jesus vem, cura o cego de nascença e a confusão se estabelece. O Sinédrio se arruma, se organiza, nomeia a sua comissão e os caras vão para cima do cego de nascença e dos vizinhos dizendo assim, foi esse cara que mesmo que ele foi curado? Foi esse aí mesmo. E ele era cego desde que nasceu? O pessoal que não queria se comprometer falou assim, eu não sei, eu era parecido com ele. Aí falou, vamos falar com os pais do cego. Aí chegaram nos pais do cego. Os pais do cego, diz João capítulo 9, porque temiam ser expulsos da sinagoga. Quando a comissão do Sinédrio chegou para falar assim, foi mesmo? Os pais disseram, não sabemos de nada. Pergunta para ele que ele já é adulto. Aí foram falar com o cego. É você mesmo? E tal. Ele falou, sei de nada, eu só sei que eu era cego e agora vejo. E quem foi que te curou? Não sei, eu era cego, o cara chegou, eu não vi. Não sei. Tanto que somente depois Jesus vai ao encontro do cego e se revela para ele. E aquilo que nós olhamos os fariseus fazendo na Bíblia Sagrada, os doutores da lei fazendo e que nós ficamos bronqueados com eles, eles estavam absolutamente certos.
Eles tinham que fazer mesmo. Eles fizeram um monte de perguntas para colocar Jesus em xeque, para verificar a sabedoria de Jesus, o conhecimento da lei que Jesus possuísse, para verificar a fidelidade de Jesus à Torá. Eles tinham que fazer isso, era a tarefa deles. E Jesus está dizendo, vez após vez, com tudo que Ele está fazendo, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, vocês não estão enxergando, eu toquei o leproso lado. Foi Ele que fez. Aí os autores da lei, e o pessoal não sabia explicar. E o que é que isso tudo tem a ver com a gente? Bom, tem muito a ver com a gente. Tem muito a ver com a gente, primeiro porque isso tudo dá para nós um conceito de pecado. O que é pecado? O que é pecar contra Deus? Pecado é desobedecer um mandamento, pecado é desobedecer uma lei de Deus, é desobedecer a Bíblia. Pecado é fumar, beber, jogar. Foi o tempo em que crente só fazia esse tipo de coisa. Se voltasse esse tempo do pessoal fumar escondido, beber socialmente e jogar na moita, ia ser maravilhoso. Não, um tempo atrás, por exemplo, a discussão, por exemplo, quando eu era adolescente na minha igreja batista, beber fora de questão. Depois tinha um pessoal que bebia socialmente. Aí depois começou uma discussão que não era mais pode beber, não pode beber. É pode ter barzinho em casa. O pastor vai jantar na casa, recolhe tudo, põe embaixo. Agora o pessoal se alcooliza mesmo, né? É um negócio diferente. Mas o que é pecado? Pecado, senhores, é aquilo que nos desumaniza. É aquilo que nos faz menos gente, menos seres humanos, é aquilo que nos coisifica, que nos bestializa. Pecado é isso. Pecado é aquilo que vai levando embora de nós as nossas capacidades, as nossas prerrogativas de humanidade. Pecado é aquilo que embota os nossos olhos, é aquilo que tapa os nossos ouvidos, é aquilo que trava a nossa língua, que amarra as nossas mãos, que agrilhou os nossos pés. Pecado é isso. Pecado é aquilo que vai nos desumanizando, nos fazendo menos gente. E na Bíblia Sagrada, essas limitações físicas, elas existem como sinais, porque são as menores das nossas limitações. É mais limitado quem não sabe amar do que quem não pode ver. É menos humano quem não perdoa do que quem precisa de muleta para andar. É menos humano quem não tem capacidade de solidariedade do que quem tem câncer. E quando a Bíblia Sagrada vai falando de que Jesus cura as debilidades físicas e as fragilidades e as limitações físicas, na verdade isso é linguagem simbólica, está dizendo, olha Israel, você era para ser o meu filho, a minha imagem e minha semelhança, mas você me abandonou. E você se desfigurou como pessoa, como filho, você não é mais o meu filho. É a mesma coisa que Deus está dizendo para todos nós. Vocês são minha imagem e minha semelhança, mas vocês, porque me abandonaram, vocês foram se desumanizando, se coisificando, se bestializando. Vocês deixaram de ser gente. Então, o que é pecado? Pecado é aquilo que me desumaniza. E qual é o maior de todos os pecados da Bíblia Sagrada? Atende pelo nome de idolatria. Queria dizer para você que agnosticismo e ateísmo é coisa recente. É bem recente. Sou ateu. Você é novinho na história da humanidade. Você é bem novinho.
Sou ateu. E fala como se fosse ser inteligente. Eu sou inteligente, portanto sou ateu. Sou agnóstico. Por quê? Porque eu sou inteligente. Fala, eu que creio, sou burro. É mais ou menos isso que está sugerido. Mas em toda a história de todas as civilizações, a crença nos poderes espirituais, nos seres espirituais, é vigente. Em Israel, o oposto da fé não é a não fé. O oposto da fé qual é? É a idolatria. Não é não crer em Deus, é crer em outro Deus, que não o único Deus vive e verdadeiro. E o que é a conversão? É a gente se converter, está aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1:9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1:9, diz o que é a conversão. A gente se converte de onde para onde? Do que para quê? Porque o que é convergir? Você vem para cá e você tem uma conversão, você faz uma conversão, você muda de lado, você vem aqui, converte à esquerda, converte à direita. A gente converte do que para quê? Tessalonicenses 1:9. Dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. E qual é o maior de todos os ídolos que a gente adora? Qual é o nosso ídolo predileto? Vamos fazer uma enquete? Qual é o nosso ídolo predileto? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós nos achamos o máximo. Nós nos adoramos. Até o pessoal da autoimagem negativa se adora. Esse pessoal que os psicólogos dizem, você tem autoimagem negativa. Sabe o que é isso? É um cara que ele se acha o máximo, mas ninguém percebe. E ele fica louco da vida com isso. Porque nós nos adoramos. É o orgulho. Eu me basto. Eu sou o centro do universo. Por que a gente fica triste, infeliz, magoado? É porque as nossas vontades não são satisfeitas. É porque as pessoas não fazem aquilo que nós queremos que elas façam. É porque chove no dia que a gente não quer que chova. É porque faz sol no dia que a gente queria que chovesse. Porque nós somos o centro do universo, nós achamos isso. E aí, o que é que a Bíblia Sagrada está dizendo? É que de tanto nós nos acharmos o centro do universo, daqui a pouco nós nos tornamos o próprio universo. Porque num primeiro momento eu acho que eu sou o centro do universo. E eu vou prestando atenção em mim, cada vez mais em mim. Isso se chama ser uma pessoa egoísta, egocêntrica. O centro do universo é o meu próprio ego. Eu sou egocêntrico. Então eu presto atenção em mim, porque eu sou o Deus que tem que ser adorado. Eu sou a vontade que tem que ser satisfeita. Eu sou os desejos que precisam ser realizados. E eu vou prestando atenção em mim, e eu de egocêntrico me torno o próprio universo. E o que é que acontece comigo? Eu me torno prisioneiro dentro de mim mesmo. E me torno prisioneiro dentro de mim mesmo, por quê? Porque eu tenho olhos, mas não posso ver nada fora de mim. Eu tenho ouvidos, mas eu não ouço nada que vem de fora da minha própria cabeça e da minha própria consciência. Eu tenho nariz, mas eu não estou sensível a nada. Não há nenhum estímulo externo que me alcance. Eu sou prisioneiro dentro de mim mesmo. Habito a escuridão do meu próprio ego. Nada de fora me chega. Mas eu também não faço nada para lá. Eu não ando, eu não pego, eu não me pronuncio. Até porque quem não ouve ninguém vai perdendo as pessoas que costumavam ouvi-la. Por exemplo, você me ouve.
Até que você vira para sua esposa, para o seu marido e fala assim: o Ed não ouve ninguém. Eu não vou mais ouvir o que ele diz. Não vou levar em consideração o que ele fala. Ele não ouve ninguém. E daqui a pouco eu não me dou conta, mas eu estou falando absolutamente sozinho. Porque ninguém me ouve mais também. E eu estou prisioneiro dentro de mim mesmo. Eu não tenho os meus sentidos para receber o que vem de fora de mim, e não tenho mais os meus sentidos para me relacionar com o que está fora de mim. Quem eu sou? Eu sou uma coisa. Eu sou menos do que humano. Eu estou escravizado ao meu próprio ego, na escuridão da minha própria alma. Tenho boca, mas não falo, nariz, mas não sinto cheiro, olhos, mas não vejo, ouvidos, mas não ouço, mãos, mas não pego, pés, mas não ando. Eu me tornei o quê? Igual ao ídolo que eu adorei. E o que é o ídolo que eu adorei? É nada, se não está adorando a Deus. Porque nós não temos vida em nós mesmos. A vida que temos é a vida que Deus nos dá. E quando eu digo para Deus: eu não quero a vida que o Senhor tem para me dar, deixa que eu me garanto, Deus diz assim: então vai ver onde isso vai dar, meu filho. E eu vou me embutindo, daqui a pouco eu tomo uma coisa. E o que é ser salvo por Jesus? É vir Jesus, o Senhor da vida, olhar para mim com terno amor e dizer: Ed, você entendeu que você não é o centro do universo? Sim, Senhor. Você entendeu que o centro do universo sou eu? Sim, Senhor. Você está confortável dentro dessa prisão? Não, Senhor. Você quer que eu te liberte daí? Sim, Senhor. Você quer que eu te transforme e faça de você gente de novo? Sim, Senhor. Você quer que eu abra os seus olhos? Você quer que eu destampe os seus ouvidos, destrave a sua língua, desamarre as correntes que prendem a sua mão? Tire os grilhões que mantêm você nesse lugar aí? Sim, Senhor. Vem tocar em mim. Quer ser curado da sua lepra? Sim, Senhor. Quer ser gente de novo? Sim, Senhor. É tão impressionante isso, você falar assim: pô, fulano não vê nada, está debaixo do nariz dele, ele não enxerga a esposa dele. Olha a cara da mulher dele, é uma infeliz, só ele que não vê. É claro, ele não vê a cara de ninguém, ele só vê a dele no espelho. Ele é um narciso. Ele é um egocêntrico, ele se adora. E ele perde a capacidade de ver. Ele não vê o filho, não vê a filha, não vê o amigo, não vê nada. Puxa, mas esse camarada é trancado dentro dele mesmo. É, ele se adora. Ele se acha o máximo, ele não quer repartir o que tem dentro dele, a escuridão dele. Por quê? Porque ele não pode repartir a escuridão dele. Porque vão descobrir que ele tem escuridão, mas ele não pode deixar que descubram que ele tem escuridão. Então ele fica trancado dentro dele. Pô, mas esse camarada, tudo que ele fala é reclamação, é murmuração, é agressão. Falou: é verdade. A boca dele não é mais uma boca que consegue dizer palavras agradáveis de louvor a Deus. São palavras de agressão, de descontentamento, porque o mundo não é como ele gostaria que fosse. Então tudo que ele fala é para reclamar que o mundo não é como ele gostaria que fosse, para reclamar que você não é o marido que ela gostaria que fosse. Então ela fala na sua cabeça o tempo inteiro, porque ela está louca da vida, porque ela se adora e você não está prestando atenção nela. Mas como você também se adora, ela fala e você não ouve. Você imagina que confusão é essa? Aí a gente vem na igreja, levanta a mão, aceita Jesus como Salvador, morre e vai para o céu. Aí a gente chega lá e fica lá. Cadê Jesus? Aí Jesus fala: estou aqui. Aí você: aqui aonde? Aliás, nem ouviu ele falar: estou aqui. O que significa ser salvo por Jesus? Significa ser restaurado na nossa humanidade à imagem e semelhança de Deus. Significa morrer e ir para o céu depois da morte? Significa.
Parece até que eu falo meio contrariado, né? Enfim. Eu falo contrariado porque se a gente resume salvação a isso, é uma ofensa ao Deus que quer nos dar vida. Não quer nos dar o céu, quer nos dar vida. Ele olha para mim e diz assim: Ed, você está uma coisa, você está um bicho, você não está um filho à minha imagem e semelhança. Eu quero salvar você, eu quero te dar vida. E como é que eu posso receber vida, Senhor? Creia que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, e que eu tenho vida abundante para te dar, porque eu vim para que você tivesse vida, e vida em abundante. Eu derramei a minha vida na cruz e na morte, para que você pudesse viver. Eu morri para você poder viver. Eu dei a minha vida por você e para você. Então, deixa eu salvar você. É isso que Deus está falando para a gente hoje. E é isso que nós estamos celebrando aqui na mesa da ceia em memória de Jesus. Esse é o meu corpo partido por vocês. Esse é o meu sangue derramado por vocês. Eu dei o meu corpo para a morte, para que você pudesse ter vida. Eu dei o meu sangue na morte, para que você pudesse ter vida. Porque aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, terá vida. Porque a minha carne, o meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Vida, vida. Deixe Deus fazer de você gente de verdade. É esse o nosso caminho de peregrinação espiritual. É por isso que nós nos reunimos aqui e cantamos louvores a Deus e dizemos: Deus, nós vimos aqui agradecer ao Senhor a vida que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá. Deus, nós estamos reunidos aqui mais uma vez hoje à noite para dizer que nós reconhecemos que o ar que nós respiramos é dádiva do Senhor, que o nariz que nós temos para respirar esse ar é dádiva do Senhor. Nós vimos aqui abrir a nossa boca em louvor ao Senhor, porque nós reconhecemos que nós não somos o centro do universo, e que há o Senhor que deve ser adorado e glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu glorioso nome. E quanto mais nós adoramos a Deus, mais humanos Ele nos faz. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, menos humanos nós nos tornamos. Foi isso que Jesus veio dizer para nós. Você quer ser gente de verdade? Então olha para mim, que eu vou dar vida para você. Saia de dentro de você mesmo e olhe para mim, e eu vou dar vida para você. É isso que nós vamos celebrar hoje à noite. Eu convido você que quer invocar o nome de Jesus e dizer: eu creio que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu quero pedir que Ele me faça gente e restaure em mim a imagem, a semelhança de Deus, segundo a qual eu fui criado. Eu quero pedir que Deus mude a minha língua e a minha boca. Eu estou cansado de ferir. Eu quero pedir que Deus me dê uma boca que fala e cuja palavra transmite graça. Eu quero pedir que Deus me devolva a capacidade de usar as minhas mãos. Eu estou amarrado, eu não consigo fazer nada. Minha vida não sai do lugar, eu quero que Deus solte os meus pés. Eu estou preso, as pessoas dizem para mim: você não ouve ninguém, você não ouve ninguém. As pessoas dizem para mim, é claro que elas estão erradas. Deus, me dá sensibilidade para ouvir as pessoas que me amam. Eu estou cego. Deus, abre os meus olhos, me dá vida, me faz gente de verdade. É assim que você vai se aproximar dessa mesa hoje à noite. Invoque o nome de Jesus. Jesus tem olhos para ver você onde você está. Jesus tem mãos que podem alcançar você onde você está. Jesus tem ouvidos para ouvir a sua oração, qualquer que seja ela. Jesus tem uma boca que pode pronunciar palavra de salvação na sua vida hoje à noite. Que extraordinário aquele centurião romano que chega para Jesus e diz: eu sou um homem de autoridade. Eu sei o que é ter autoridade.
E basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua. Jesus tem boca para dar uma palavra para você, uma palavra de ordem na sua vida e alcançar você aí onde você está. Invoque o nome de Jesus. Ao tomar esse pão, esse cálice, invoque o nome de Jesus e diz: Jesus, me salva, me faz gente de verdade, a tua imagem, a tua semelhança, para a glória do teu Pai. Amém.